E aí, perdedores, sobrevivendo? Eu tornei a gravar vídeo aí no canal. Semana passada eu tava doente aí com infecção de garganta. Ainda estou, né? Como vocês podem perceber na minha voz aí. Fora mais uma vez os problemas técnicos aqui do computador, né? Então por isso peço aí, por favor, né? Contribui aqui com o Pix, né? Que tá aqui no canto. Para ajudar nós aí a melhorar aí os técnicos, né? Os equipamentos aí do canal. Desculpa, esqueci de me apresentar, eu sou o Júlio César, para quem não conhece. E esse aqui é mais um vídeo do nosso Jornal do Caos, aqui do canal Os Perdedores. E hoje nós vamos falar do que todo mundo está comentando atualmente, né? Sobre o conflito aí de Israel com o Irã. Peguei uma reportagem aqui da Al Jazeera, uma opinião falando quais seriam os possíveis motivos aí de Israel bombardear o Irã e provocar esse conflito. Então, assista até o final após a nossa abertura. Então, vamos aqui. E tem a verdadeira razão pela qual Israel atacou o Irã. Desculpa. Não houve nada preventivo no ataque a Israel, à infraestrutura e às autoridades militares e civis iranianas. Aqui a opinião de Orin Goldberg, analista independente, foi publicada em 15 de junho de 2025. No final, depois tem uma pequena descrição sobre quem ele é, então eu vou falar sobre isso. Aqui está um projeto que atinge Tel Aviv, né, resultado em uma grande explosão em 13 de junho de 2025, né, captura de Tel Aviv a Reuters. Desculpa, minha garganta tá horrível. Mas enfim, continuando. À medida que o confronto entre Israel e Irã, em seu terceiro dia, as baixas de ambos os lados aumentam. Pelo menos 80 pessoas, já aumentou agora estamos na segunda-feira 16, tá por volta do dobro, né? Foram mortas aí por, mais que o dobro no caso, né? No Irã e pelo menos 10 em Israel também, né? Apesar da resposta letal do Irã, as autoridades israelenses continuam insistindo na necessidade de ataques a diversas instalações nucleares e militares iranianas. Várias justificativas foram transmitidas ao público israelense, mas nenhuma explica as verdadeiras razões pelas quais o governo israelense decidiu realizar o ataque unilateral e não provocado. O governo israelense alega que o ataque foi preventivo, visando lidar com uma ameaça imediata e inevitável do Irã de construir uma bomba nuclear. Aparentemente não há evidências para essa alegação. Lembrando que os Estados Unidos fez a mesma coisa com o Iraque, né, no começo dos anos 2000. Né? Ele começou com aquela caçada lá do Bin Laden, depois ele usa como desculpa para invadir o Iraque, para caçar lá o Saddam. No final das contas, com a justificativa que o Saddam tinha bombas nucleares, né? E no final ficou provado que não tinha nenhuma, né? O ataque israelense foi, sem dúvida, meticulosamente planejado ao longo de um longo período. O ataque preventivo deve ter um elemento de autodefesa, que, por sua vez, é gerado por uma emergência. Tal emergência não parece ter ocorrido. Além disso, Israel sugeriu que o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, divulgado em 12 de junho, que condenou o Irã por violações materiais de seus compromissos com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, a TNP, até o início dos anos 2000, constitui tal emergência, mas até mesmo a IEA parece rejeitar essas alegações. Não havia nada no relatório que já não fosse do conhecimento das partes relevantes. Quer dizer o quê, né? Que é o governo que ambos os governos aí já estavam deixando bem claro, né? Que para a navegação da AIEA não tinha contado nada relevante que pudesse acusar aí o Irã de uma bomba atômica, né? Ou está querendo fazer uma. O governo israelense também sugeriu que, em relação direta com a noção de um ataque preventivo, que seu objetivo era decapitar o programa nuclear iraniano. Acadêmicos e formuladores de políticas concordam que, em geral, que Israel não tem capacidade para destruir o programa, especialmente se tentar realizar tal ataque por conta própria. Alguns especialistas atualmente estão dizendo que só com a ajuda dos Estados Unidos. Né?
A natureza da campanha, à medida que se desenrola, também parece indicar que Israel nunca teve a intenção de eliminar as atividades nucleares iranianas. O exército israelense tem bombardeado vários alvos militares e governamentais, desde bases de mísseis a um campo de gás e um depósito de petróleo. Também realizou uma série de assassinatos contra altos líderes militares iranianos. Ali Shakani, eu acho que é assim que se fala, tá? Ex-ministro da Defesa e conselheiro próximo do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, estava entre os alvos e teria sido morto. Embora a mídia estatal iraniana e o governo ainda não tenha confirmado oficialmente sua morte, acredita-se que Shakani tenha sido uma figura de liderança nas negociações com os Estados Unidos nos últimos meses. Os Estados Unidos estavam programados a visitar o Irã agora domingo, né, para conversas, né, enfim, bem provável possíveis comércios, né. Seu assassinato, assim como o de outros, reflete um modus operandi israelense favorito, né? Israel frequentemente tenta eliminar pessoas específicas na esperança de que suas mortes causem o desmoronamento dos sistemas e instituições que lideram. A morte de Shakani pode ser interpretada como uma tentativa de sabotar as negociações entre o Irã e os Estados Unidos. De qualquer forma, os assassinatos também parecem indicar a existência de um plano completo para demonstrar o poder de Israel em todos os níveis da vida e das práticas oficiais iranianas. Não se trata de uma decapitação do programa nuclear iraniano, né? Desculpa. Uma terceira sugestão é que Israel está determinado a impulsionar uma mudança de regime em Teherã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse isso abertamente quando apelou ao orgulho do povo do Irã para que lutasse por sua liberdade de um regime perverso e repressivo. A suposição de que os iranianos simplesmente obedecerem às ordens de Israel, bombardeando implacavelmente e unilateralmente, parece semelhante à noção de que Israel matasse de fome e exterminasse os palestinos em Gaza na medida necessária e ele se levantaria contra o Hamas e removeriam do poder. Mesmo que fosse esse o caso, presumi que tudo o que os iranianos esperam é um ataque israelense para opor ao regime e demonstra uma profunda falta de compreensão em relação às forças que impulsionam a política iraniana. Embora muitos iranianos indubitavelmente se oponham à República Islâmica, iranianos de todas as convicções políticas são constantemente patriotas, comprometidos em apoiar a soberania e a independência iranianas, e qualquer tentativas de elementos externos de impor suas agendas ao país. De fato, assim como muitos israelenses que se considerariam críticos, intransigentes de Netanyahu se manifestaram quanto ao ataque israelense que começou e agora apoiam abertamente o governo, de forma mais flagrante. Membros da oposição parlamentar, muitos oponentes da República Islâmica, agora se unem sob a bandeira em apoio à soberania violada do Irã. Já estavam fazendo isso com a Palestina, né? Afirmar que está apenas preparando um terreno para uma rebelião popular iraniana ao atacar é, na melhor das hipóteses, uma manipulação cínica. Para variar, né? Israel não atacou o Irã por todos esses motivos. Então, o que motivou o ataque? Em meio à campanha genocida em Gaza, Netanyahu está ciente de que seu governo está ficando sem opções. A comunidade internacional, assim como aliados regionais, começaram a criticar Israel abertamente. Alguns também se preparam para implementar medidas unilaterais, como o reconhecimento em massa de um Estado palestino. O mandato de prisão contra Netanyahu emitido pelo Tribunal Penal Internacional está se aproximando, e a decisão do Tribunal Internacional de Justiça sobre a legalidade da ocupação israelense aguarda cumprimento. Israel e seus militares têm realizado massacres continuamente, negando-os e, segundo consta, mentindo. Não há dúvida de que Netanyahu planejou o ataque ao Irã durante anos, esperando o momento certo. Esse momento chegou na sexta-feira. É uma tentativa desesperada de mobilizar o mundo em apoio a Israel, enquanto se preparam para negar a impunidade absoluta de que desfruta desde sua criação. O Irã é considerado uma ameaça potencial por muitas das principais potências do norte global. Dizem que o Irã
é o país com o maior poder bélico não nuclear do mundo, né? Eu vi no UOL falando isso, vários outros locais falando sobre isso daí também, né? Enfim, ao invocar os conhecidos clichês associados à ação letal unilateral de Israel e as promessas divinas ao Holocausto, Netanyahu esperava restabelecer o status quo. Israel ainda pode fazer o que quiser. O Netanyahu parece que quer fazer Israel que é os Estados Unidos aqui na América e no restante do mundo, né? Acha que manda um tipo de colonização, esse tipo de coisa, né? Esta é a definição atual de segurança de Israel, o princípio mais sagrado em sua essência. É a gênese aparentemente política da identidade israelense. O lugar inteiramente dedicado à supremacia judaica, ou melhor dizendo, sionista, né? Que é a única maneira real de garantir a integridade das vidas judaicas. Segurança significa que Israel pode matar quem quiser, pelo tempo que quiser, onde e quando quiser, sem pagar nenhum preço por suas ações. Essa segurança é o que motivou as ações de Israel de Gaza ao Iêmen, do Líbano à Síria e agora ao Irão. Tal regime de segurança deve se expandir continuamente e, é claro, ele nunca pode parar. Ao atacar o Irã, Netanyahu arriscou tudo, reivindicando impunidade completa e absoluta para Israel e para si mesmo, tanto em Haia quanto nos tribunais nacionais. Será esta a salvação de Netanyahu? Será que o povo israelense o perdoará por seus fracassos abjetos em casa e por suas horríveis transgressões em Gaza? Ao observar o atual clima de júbilo no discurso público israelense, esse pode muito bem ser o caso. As longas filas que se estendem por todas as lojas abertas de ferragens a alimentos demonstram que os israelenses entraram em modo de sobrevivência. Uma cidadania dócil pode ser boa para Netanyahu, mas é um mau presságio para qualquer tentativa de construir e defender uma sociedade israelense robusta. Aqui a Al Jazeera coloca, né? As opiniões expressas neste artigo são do autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera e nem daquele Jornal do Caos do canal Os Perdedores nem a minha, tá bom? Aqui está aqui o analista independente, né? Orin Kundeberg, espero que tenha falado o nome dele certo, né? Que Orin Kundeberg é doutor em estudos do Oriente Médio, com especialização em assuntos iranianos. Ele é ex-professor universitário e consultor de segurança nacional. Hoje é analista e comentarista independente. Então aqui, ó, minha opinião dele que eu achei que é bem interessante, né? Falando quais seriam esses possíveis motivos aí, né, de Netanyahu para poder estar atacando o Irã. Essa não é só uma opinião dele, pelo que eu vi. Essa desculpa dele do Netanyahu dizer que é para acabar com essas possíveis armas nucleares aí do Irã não colou, né? Isso ficou muito evidente. Isso demonstra também, né, que é uma tática que foi muito usada aí pelos Estados Unidos, como falei anteriormente, quando ele invade ali o Iraque, né? Então, é algo a se pensar realmente aí o que está provocando isso, né? Será que ele está tentando tirar o foco da atenção do que está acontecendo em Gaza, jogando por esse conflito? Não? Será que ele estava, o objetivo dele aí era impedir que os Estados Unidos negociasse com o Irã? Qual que era o verdadeiro? Acho que só com um tempo nós vamos descobrir isso, né? Outro caso interessante aqui que foi publicado, né, foi um ataque a uma TV, né, estatal do Irã, né? Aqui, ó, Israel bombardeia a TV estatal do Irã após ameaçar que ela desapareceria. O ataque ao complexo de segurança da mídia durante uma transmissão ao vivo é altamente simbólico, já que as tensões entre Israel e Irã aumentam. Israel atacou a emissora estatal iraniana IRIB e interrompeu uma transmissão ao vivo com uma explosão, marcando outra escalada no conflito com o Teherã e replicando seus ataques anteriores a alvos da mídia em Gaza, na Cisjordânia, ocupada
e no Líbano. Aí você pergunta, se o objetivo deles é acabar, né, com as armas nucleares do Irã, por que ele vai atacar uma empresa aí, né? Uma emissora estatal, né? Uma emissora de TV estatal. Essa aqui é uma notícia do dia 16 de julho, né? Hoje, né? 2025. O ataque foi feito em Gaza, Cisjordânia também é culpada, Cisjordânia e no Líbano, né? Teve um caso lá que eu vi enfim, vamos continuar, né? A âncora da TV, Sahar Emani, denunciou a agressão, acho que o nome dela é essa, tá? Não sei se eu falei certo. Agressão contra a pátria e a verdade de que segunda-feira, enquanto uma explosão explodia e fumaça de destroços enchiam a tela. A filmagem então a demonstrou fugindo do estúdio enquanto uma voz era ouvida gritando: Deus é o maior. O ataque ocorreu logo após os exércitos israelenses emitirem uma ameaça ao distrito 3 de Teherã, onde fica a sede da IRIB. E o ministro de Defesa Israel Katz ter dito: o porta-voz da propaganda e incitação iraniana está a caminho de desaparecer. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Ismael Bagai, acho que é assim que se fala, tá? Desculpa, ainda minha voz está horrível ainda, acusa Israel de cometer um ato perverso, que constitui um crime de guerra e de ser o principal assassino de jornalistas e profissionais da mídia. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o CPJ, contabilizou 178 jornalistas mortos em Gaza por Israel desde outubro de 2023. Eu ia falar disso antes, por isso que aquela hora deu aquela gaguejada e parei um pouco, né? Porque como eu ia falar agora embaixo da notícia, eu esperei para, né, para estar falando agora. Tornando-se o conflito mais mortal para profissionais da mídia já registrado. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, o CSNU, deve agir agora para impedir que o agressor genocida cometa mais atrocidades contra o nosso povo. Escreveu Bagain, acho que é assim que se fala no X. O CPJ afirmou estar consternado com o ataque de Israel à TV estatal iraniana e argumentou que a impunidade pelos assassinatos de jornalistas palestinos encorajou o país a atacar a mídia e em outros lugares. Este derramamento de sangue precisa acabar agora, disse a organização no X. Realmente, né, mostrou aí, tá nas mídias aqui no Brasil, esses ataques, né, a jornalistas aí no caso aí na Palestina, né? Interessante, dá para procurar aí, vocês vão achar. Aí coloca aqui, ó, Peyman Jabeli, chefe da radiodifusão da República Islâmica do Irã, disse que a sede da organização foi atacada porque a mídia iraniana está mirando precisamente na profundidade da estratégia da mídia do inimigo. É uma declaração citada pelas agências de notícias semi-oficiais MER. Ele disse que os funcionários do meio de comunicação nacional declararam em alto e bom som sua determinação em desempenhar seus papéis na guerra híbrida iniciada por Israel. Guerra híbrida quer dizer o quê, né? Que são vários frontes, não é só com mísseis, por terra, por céu, né? É também na cultura, através de propaganda. Tudo isso a gente chama de guerra híbrida, né? Na internet, enfim. O jornalista iraniano Yunis Shandul disse, eu acho que é assim que se fala, tá? Peço desculpa. Diz que muitos de seus colegas estavam dentro do prédio quando o ataque israelense aconteceu. Não sei quantos dos meus colegas ainda estão lá dentro agora, relatou ele do lado de fora do prédio em chamas em Teherã. Recebemos avisos de evacuação, mas todos ficaram até o último momento para mostrar a verdadeira face do regime sionista ao mundo. Dorsal Jabari, de Al Jazeera, disse que o ataque foi altamente simbólico porque teve como alvo uma entidade com laços estreitos com o governo iraniano. O chefe da rede é nomeado diretamente pelo líder supremo, então é uma parte significativa do establishment, diz Jabari. Isso vai ser um grande choque para o povo iraniano, continuou ela. A emissora está localizada em um grande complexo fortificado com uma longa história que remota à década de 1940. O canal é o mais assistido do Irã. Eimani é um âncora
Eymani é um âncora renomado. O ataque deve, portanto, ser visto como uma grande mensagem para o Irã e o público em geral, e vai criar todos os tipos de medos, disse Jabari. Tauhid Assad, da Al Jazeera, reportando de Teherã, disse que Israel atacou um prédio de vidro conhecido como Prédio Central do IRIB. A transmissão ao vivo foi brevemente interrompida, mas Eymani voltou à TV logo após a explosão, o que provavelmente aumentaria sua popularidade, disse o jornalista. O número de vítimas ainda não está claro. Fouad Yazid, professor de Relações Internacionais da Universidade de Teherã, disse temer que houvesse muitas vítimas no ataque. É um prédio enorme, disse ele a Al Jazeera. O canal de notícias do Irã fica no primeiro andar. Tem 4 andares e em cada andar há pelo menos 200 a 300 pessoas trabalhando. Izad disse que esperava que o ataque provocasse indignação internacional e fosse condenado pela mídia internacional. Nós aqui, Jornal do Caos, apesar de ser um canal pequenininho, né? Um canal pequeniníssimo aí no YouTube, né? Que os perdedores, nós fomos contra, né? Estamos indignados com o que está acontecendo não só no Irã, mas como em Gaza também. O exército israelense confirmou em comunicado que bombardeou o prédio da emissora estatal iraniana em Teherã. Esse tento foi usado pelas Forças Armadas para promover operações militares. Desculpa, mano, isso aqui é ridículo o que Israel está falando. Sob cobertura civil, utilizando seus próprios meios e recursos. Afirmou, sim, apresentar qualquer evidência para suas acusações. Ele falou a mesma coisa lá em Gaza, né? Quando ele bombardeou hospitais, que o Hamas estava embaixo, enfim, em outras localidades, né? Na de segunda-feira, o Irã emitiu alertas de evacuação para os canais de notícias israelenses. O Irã emitiu um alerta de evacuação para os canais N12 e N14 de Israel. Esta ordem vem em resposta ao ataque hostil do inimigo sionista contra o serviço de transmissão da República Islâmica do Irã, informou a TV estatal iraniana. Você viu aqui, ó, deixa bem claro, ele chama sionista, né? Fala, deixando bem claro aqui que o inimigo dele é o sionismo, não os judeus, né? Antes que as pessoas chamem ele de antissemita, na verdade ele é antisionista. Não só ele, como nós aqui do canal Os Perdedores também somos, né? Somos antisionistas, não antissemita, que é uma outra questão. Israel tem um histórico obscuro de ataques a organizações de mídia e jornalistas, mais recentemente em Gaza. Em outubro, o grupo atacou o estúdio de TV Al-Mar, afiliados ao Hezbollah, no sul de Beirute, durante uma onda de ataques no Líbano. Em maio de 2021, o grupo atacou e destruiu o edifício de Al-Jala, de 11 andares, na cidade de Gaza, que abrigava a Al Jazeera e a Associated Press. Shireen Abu Akleh, jornalista palestina americana da Al Jazeera, foi morta pelas forças israelenses em maio de 2022 em Jenin, na Cisjordânia ocupada. Ela era uma veterana correspondente de televisão que se tornou um nome conhecido em todo o mundo árabe por sua cobertura ousada do conflito israelense-palestino. Aí, fonte Al Jazeera, né? E aqui uma reportagem, né? Rússia, a Turquia e a China darão apoio ao Irã em seu conflito. Algo complicado, né? Agora eles atacaram aí uma TV no Irã, com a alegação aí que estaria cobertando, enfim, né? Vamos ver aqui esse vídeo, se mostra aí a hora do ataque. Foi sem querer. We want to go back to this breaking news now, where Iranian media saying the Iranian state radio and television building has been targeted. This is the moment. Just take a watch and a listen. This is the moment that Israeli airstrikes hit the Iranian state radio and television building. Hora do ataque ao vivo. This has just been in the last few minutes. In fact, it happened as
we were speaking to Tohed Asadi. Let's just take a listen. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای بمباراننده استادیوم. Explosão. E aqui, ó. So this was happening live on Iranian state TV as the Israeli airstrike happened. It was also when we were talking to our reporter Tohed Asadi. Tohed. E torcemos aí, né, que esse conflito acabe logo. Pelo visto não, né? Só vendo que aí Netanyahu está fazendo em Gaza e ninguém faz para impedir. O próprio governo brasileiro, Lula, até agora não se manifestou. Ele continua ainda fornecendo aí petróleo para Israel. Lula no momento só está emitindo algumas notinhas, dizendo que é contra, mas nada além disso. Enfim, o governo brasileiro também tem uma atitude, né? Parar de ficar enviando petróleo para Israel e acabar que é uma forma de demonstrar a sua indignação com esse conflito, né? Certo? E é por hoje, isso é por hoje, pessoal. Vou tentar aí gravar um podcast para ser lançado aí na quinta, explicando o que é sionismo, tentar fazer uma série delas, pontuando os seus principais personagens também, enfim. Peço desculpa aí mais uma vez aí pelo não ter lançado um vídeo semana passada, como eu te falei para vocês estão vendo, eu tô ruim da garganta, né, ainda, a voz tá falhando bastante, fiquei uma semana aí quase sem voz, e também devido a problemas técnicos, também não consegui gravar porque o computador também não estava bom. Até por isso que eu peço aí que vocês contribuam aqui com o nosso Pix, né? Qualquer valor para ajudar a comprar novos equipamentos também, para assim nos ajudar, tá bom? E pedir para se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo, né? Contribuir com o Pix e ativar o sininho. E muito obrigado por tudo e até a próxima. Até!